esse é o terceiro vídeo do módulo 4 sobre encapsulamento. A gente vai falar sobre os métodos de acesso, também conhecidos como getter e setter. O getter e o setter são métodos públicos para acessar as propriedades privadas das classes. E a simples existência desses métodos parece um contrassenso, né? Porque se a gente criou as propriedades privadas, é porque a gente quer que essas propriedades estejam encapsuladas dentro da classe, então não faz sentido a gente ter métodos públicos para justamente acessar essas propriedades que deveriam estar protegidas dentro da classe. Então vamos ver aqui como funciona. Tenho a minha classe retângulo novamente, eu tenho uma propriedade privada aqui, x e y, e aí eu crio dois métodos de acesso aqui, no caso para o x. Então, o getter seria esse getX, né? Ou seja, o getter é alguém que está lendo, está pegando o valor de x, e eu retorno o valor atual da variável x, que é privada, né? E o setter, aqui é o setX, set, né, de setar, de configurar. Então, o setX vai receber um novo valor do x e eu vou alterar o valor da propriedade x com esse novo valor. E a propriedade x também é uma propriedade privada. E aqui eu também teria os mesmos métodos para o y, né, getY, setY, só não coloquei aqui por conta de espaço mesmo. Então, novamente, isso parece um contrassenso, né, porque as propriedades estão até aqui mais clarinhas para mostrar que elas não devem ser acessadas de fora. E aí o que eu faço aqui é criar dois métodos públicos que vão permitir eu furar esse encapsulamento e acessar essas propriedades. Então, isso parece um contrassenso. Mesmo assim, essa técnica é muito usada. Em alguns casos, até as IDEs já criam automaticamente esses métodos de acesso. Eu estou aqui insistindo nesse aparente paradoxo, porque essa técnica de getter e setter ela é muito abusada, né? Ela é muitas vezes usada sem sentido e sem o devido cuidado com as consequências, principalmente dessa quebra de encapsulamento. Então, esses métodos de acesso podem sim ser um contrassenso. A gente também chama de um antipadrão, né? Algum padrão de projeto que é abusado e usado indevidamente. E é interessante vocês lerem um pouco sobre isso, tá? Tem um link aqui, tem várias discussões sobre isso na internet. Mas, por outro lado, tem vários usos legítimos, né? Então, já que a gente vai, a pergunta seria, já que a gente vai usar um getter e setter, por que não a gente logo expõe a propriedade como pública e quebra de uma vez o encapsulamento? E aí a gente acaba vendo que tem sim vários usos legítimos para esse método de acesso com os getters e setters. Então, por exemplo, às vezes eu quero restringir uma propriedade para ela só poder ser lida ou escrita. Então, se ela só puder ser lida, a propriedade vai ser privada e eu vou colocar só um método de acesso para ler, né? Só um getter. E por outro lado, se a propriedade for só para escrita, eu vou colocar só um setter para aquela propriedade. Um outro uso, por exemplo, é eu restringir os valores das propriedades a certos limites. Então, por exemplo, quando eu for fazer uma escrita, eu vou limitar um máximo ou a um mínimo, podendo, por exemplo, até gerar um erro ou simplesmente se ater àqueles limites. Eu também posso computar o valor de leitura de alguma forma. Então, quando eu der um get, eu posso calcular, por exemplo, botar um juros ou um desconto, se for um valor de um item. Ou seja, eu posso ter algumas computações atreladas à leitura e também à escrita dessas propriedades. E, de uma maneira geral, validar a entrada. Se eu faço um set, eu estou passando algum valor e esse valor tem que ser validado. Por exemplo, se for um CPF, tem que ter um formato específico. Se for uma conta de banco, tem que ter um formato específico. Se for uma senha, precisa ter algumas restrições e assim em diante. Ou ainda um uso
de, por exemplo, essas propriedades privadas estarem conectadas, né, estarem ligadas a valores que estão em um banco de dados. Então, eu posso, na hora de dar um set, eu quero atualizar o valor do banco de dados e manter um valor em memória, né? Então, tem usos também mais avançados conectados a bancos de dados, por exemplo. Então, existem usos que realmente pode fazer sentido você ter esses métodos de acesso. Então, cada caso é um caso, né? A minha postura em geral é não usar esse tipo de método de acesso e, se for o caso, até manter mesmo a propriedade pública e restringir, claro, o máximo que puder de acordo com o que se espera daquela classe. E em algumas situações, por exemplo, essas aqui, pode fazer sentido sim eu fornecer um método de acesso. Bom, e os exercícios para esse vídeo? Então, o primeiro é passar de novo pelo seu projeto e enumerar todas as propriedades públicas que tiverem e justificar se o uso de métodos de acesso, né, os getters e setters, faria sentido. Será que é vantajoso eu tirar essas propriedades públicas, colocá-las como privadas e usar esses métodos getter e setter? Então, a ideia é que você justifique, né, sim ou não, e altere o programa caso faça sentido em algum desses casos aqui. E o segundo exercício é ler a discussão que está nesse site aqui, no Stack Overflow, que discute esse uso de métodos de acesso, setter e getter, e destacar um ponto a favor e um ponto contra esse tipo de uso. Tá? Então, é uma discussão longa, eu quero que vocês procurem ali o que vocês acharam de mais interessante a favor e contra o uso de getter e setter. Então, esse foi o vídeo terceiro do módulo 4 de encapsulamento.